Hoje eu vou falar para você das 5 formas que você auto se intoxica e muitas vezes você nem se dá conta ou nem sabe. Nosso corpo é uma engrenagem. Ele é composto de corpo, emoções, pensamentos e tudo isso funciona sincronizado. A gente não precisa tomar veneno para se intoxicar. Então, às vezes a gente faz isso com os nossos pensamentos, nós fizemos isso com o alimento que a gente consome, alimentos que falamos, né, que chamamos de alimentos, mas são venenos alimentares. Nós fizemos isso com o nosso estilo de vida. E aqui eu vou falar 5 formas que você pode estar se intoxicando para você trazer consciência e pequenas mudanças vão melhorando a qualidade de vida. Nós somos ensinados a ter medo do que está fora e muitas vezes não falamos de como nós nos tratamos por dentro. Então, esse momento para a gente refletir também como nós nos tratamos, como nós cuidamos de nós mesmos, porque isso é fundamental. O externo, as pessoas ao nosso redor, as pessoas que estão ali conosco, muitas vezes não são tratados da maneira que a gente se trata. A gente trata muito melhor o externo do que nós mesmos. Então, nesse momento é para a gente refletir a respeito. O primeiro ponto é quando consumimos os venenos alimentares. E o que são venenos alimentares? São alimentos com excesso de agrotóxicos, de conservantes, são os enlatados, os embutidos. O glúten é um grande vilão na saúde intestinal, eu não tenho como não falar dele. Nós temos os óleos refinados, que são aqueles óleos vegetais, não são óleos naturais, né? São óleos que são produzidos, que vêm com uma gordura saturada. Os aditivos químicos, né? Aqueles alimentos cheios de aditivo químico. Então, quanto mais cor intensa tem o alimento, quanto mais tempo embalado na prateleira do supermercado, quanto mais tempo de validade esse alimento tem, mais produto para conservar aquele alimento ali você encontra. Então, isso é um grande problema. Hoje nós temos pessoas com sobrepeso, né? Estamos indo para uma cultura de normalizar isso, de achar que isso é um estilo de vida, que isso é algo muito normal, que isso é algo tolerável. Só que a gente esquece que quem tem sobrepeso tem uma disfunção nutricional. A pessoa não está bem nutrida. Esse sobrepeso é um grande identificador de desnutrição. A pessoa consome muitos alimentos calóricos, porém não nutritivos. E o nosso corpo, ele é vivo. Ele é uma engrenagem sábia, porém é vivo. Precisa de legumes, de verduras, de proteínas, precisa de substâncias que contribuam para o bom funcionamento dele. Então, quais são esses alimentos para você entender? Então, eu falei dos óleos refinados, então tudo que tu usa, né, e utiliza a gordura refinada. A batata frita, os excessos de açúcares, é muito importante a questão do açúcar. O açúcar, ele é extremamente viciante, né? Quem começa uma dieta, né, e radicaliza no uso do açúcar, começa a ter efeitos colaterais. Irritabilidade, dor de cabeça, agitação, dificuldade muitas vezes de dormir no começo. Por quê? Porque o açúcar é extremamente viciante. Então, quando a gente tira ele do nosso dia a dia de forma radical, nosso corpo sente e sente muita diferença dele. E até o nosso corpo se adaptar com a falta dele, leva um tempo. Então, o açúcar é extremamente maléfico para nossa saúde. Então, gorduras industrializadas, os conservantes, os corantes artificiais, aquilo que eu falei anteriormente. Tudo isso causa uma inflamação muito grande no fígado, sobrecarrega os nossos filtros, os nossos rins, o nosso fígado, os nossos órgãos, além de acumular gorduras, né? Uma alimentação totalmente desregrada que utiliza muito esses ingredientes, acumula gorduras nas nossas artérias, gordura no fígado. Hoje a gente está vendo pessoas com sérios problemas de fígado, né? Principalmente gordura. Por quê? Porque o corpo não consegue mais processar aquelas substâncias que a gente está consumindo diariamente e que são altamente agressivas para o nosso corpo, né? O segundo é exposição solar, movimento e sono de qualidade. Essas 3 coisas são importantes e uma, ela
conforta e agrega na outra. Precisamos do sol, o sol é fundamental, um alimento para o nosso corpo. O sol traz vitalidade, traz disposição, traz luminosidade, traz vitaminas, traz ossos fortes para a nossa vida, uma pele revigorada. Se preconiza que 15 minutos do sol, principalmente no horário do meio-dia, sem proteção solar, é extremamente benéfico para a nossa saúde. Então, o sol é necessário, o movimento é necessário. Quando você pega sol, 15 minutos por dia você se movimenta, caminha. Não estou falando de academia, crossfit, coisas gigantescas. Eu estou falando de coisas simples. Uma simples caminhada, subir escada, coisas do teu dia a dia, você vai ter no final do dia um sono de qualidade. Por privação do sono, principalmente, né? Ela altera a questão do cortisol, que aumenta a resistência insulínica, né? Que vai inflamando o nosso corpo cada vez mais. Porque lembra lá no começo do vídeo que eu falei que nosso corpo é uma engrenagem? Vai auxiliando na saúde do outro. Então é muito importante esses 3 itens: sol, movimento e um sono de qualidade. O terceiro é quando você respira estresse 24 horas por dia. O estresse é um sinal que nós estamos em alerta, prontos para se defender. É como se a gente fosse ligar um dispositivo de alerta, como se nós fôssemos ser atacados. Então, o estresse, quando ele está ligado no modo 24 horas, eu acordo estressado, eu passo o dia estressado, eu durmo estressado, eu tô com esse alerta, com essa descarga emocional sempre no gatilho. E isso gera, olha que incrível, uma dependência emocional nesse sentido, que vai te trazendo a dificuldade de relaxar. Esse sistema de alerta, ele acaba dificultando a tua digestão. Por isso que pessoas estressadas geralmente têm azia, têm constipação intestinal, né? Sofre desequilíbrios orgânicos, porque o estresse acaba, quando ele é intensificado muitas vezes ao dia ou 24 horas por dia, ele acaba trazendo malefícios físicos, né? Então, tem queda de imunidade, tem aquelas inflamações persistentes, um cortisol extremamente elevado, e isso é o começo. Se a pessoa não começa a relaxar e ficar num modo menos estressado, num modo mais calmo, né? Não só no modo sobrevivência, a gente começa a ver aquelas doenças autoimunes, a gente começa a ver aqueles problemas de intestino irritável, a gente começa a ver doenças mais graves chegando na vida dessa pessoa. Então, ter uma vida um pouco mais equilibrada, mais tranquila, sem estar sempre reativa às coisas que a vida está colocando, é uma forma de melhorar a tua qualidade de vida. E o estresse é um péssimo veneno para o nosso organismo. Outra forma que você se intoxica são os pensamentos repetitivos. Aquela coisa que vive patinando na sua mente diariamente e que nunca trazem uma solução positiva. Sempre para tristeza, para os gatilhos de estresse, para ansiedade, para depressão, para momentos que você se coloca em lugares pequenos, lugares vazios. Então, a gente precisa ter muita atenção em observar o que passa na nossa cabeça, observar os nossos pensamentos. Se você não tem o hábito de observar, se você não tem o hábito de fazer uma faxina mental ali, você vai aceitando muita coisa como uma verdade. E um cérebro que vive pensando, ligado 24 horas, além de não resolver nada concreto, não consegue ter a satisfação de um dia vivido. Então, cuidado com o excesso de informação. Cuidado com aquilo que você alimenta a tua mente e observa o que você está pensando, como você está pensando. A gente vê muito, né, em cérebros agitados pensamentos recorrentes como culpa, medo, raiva, ressentimento, situações que muitas vezes não aconteceram e você vai criando uma novelinha na sua cabeça, você vai tentando
criar uma narrativa e se prepara para um momento que não aconteceu, tá deixando de olhar o momento do agora, tá deixando de viver realmente, perceber as coisas que estão acontecendo nesse momento. Então, cuidado com os pensamentos, porque ele é uma forma extremamente violenta de intoxicação. Sempre que o teu cérebro está agitado, sempre que ele está bombardeado de informação, o teu corpo vai manifestando, o teu corpo vai fazendo com que aquilo vire a realidade do teu pensamento. Então observa isso com carinho. Quinto e último item é: as nossas emoções não processadas, elas se tornam um sintoma. Guardar emoções, sentimentos, situações e deixá-las lá guardadinha por muito tempo, sem entender, sem processar, sem observar o que está acontecendo, vai trazendo problemas de saúde. Eu sou naturopata e todos os meus pacientes e vídeos que eu falo, eu reforço: o nosso corpo físico só manifesta aquilo que a gente carrega dentro, aquilo que a gente esconde dentro da gente. Se é uma alergia, se é um problema pulmonar, se é um câncer, se é problema de intestino, tudo que você tem no seu corpo físico de doença tem uma emoção guardada ali, não processada. Tem uma mente doente processando e bombardeando todo momento aquela situação para a tua vida. Hipócrates já falava isso: se nós somos capazes de adoecer, nós somos capazes de se curar. Então, tudo está dentro. Não existe vítima, não existe doença que você não aceitou anteriormente, não existe você injustiçado nesse universo, nesse mundo. Você é a única pessoa responsável pelas coisas que acontecem contigo, tanto na forma positiva, quanto as coisas boas, quanto as coisas ruins. A vida não é uma ausência de acontecimentos ruins, muito pelo contrário. A dualidade, ela é fundamental para a nossa vida. A luz, a sombra, o amargo, o doce, então tudo é dualidade. Os acontecimentos da nossa vida têm um significado neutro. O fato é um. Quem coloca o significado nesse fato, quem dá a emoção, quem intensifica, quem dá um significado para isso somos nós. Então, às vezes a gente precisa olhar que significados a gente está dando ao longo da nossa vida para as coisas que acontecem conosco. No momento que você se coloca no sempre acontece comigo, eu sou a vítima, nada de bom acontece, o que você está colocando como vibração? O que você está colocando como uma verdade? Em qual papel você está se colocando? Você já se perguntou sobre isso? Então, quando você se torna responsável pelos seus pensamentos, você se torna responsável pelos alimentos que você está consumindo, você tem responsabilidade sobre as emoções que você vai colocar ali, armazenar, você começa a filtrar, você começa a estar presente para as coisas que você antes não reparava. E eu não estou dizendo que você não vai sentir raiva, você não vai sentir medo, você não vai sentir culpa. Vão ter momentos que isso vai ser um sinalizador, porque isso é um sinalizador do que a gente precisa melhorar em nós. Quando vier esse sentimento, eu não estou dizendo para colocar ele para baixo do tapete, eu não estou dizendo para você não olhar. Muito pelo contrário, esse sentimento só vai ser processado, compreendido e perdendo a sua força quando você olha para ele. O problema é quando vem o medo, a culpa, a raiva e você não quer enxergar. Você coloca ela para o ladinho e vai deixando ela na sombra. E quanto mais ela vai ficando na sombra, mais ela vai tirando a tua luz, o teu brilho. Porque você não viu, você não entendeu, você não processou essa emoção. Então comece a ter responsabilidade em tudo que acontece na tua vida. Você vai percebendo que na maneira que você observa as coisas que vão te acontecendo, você vai tendo consciência do teu comportamento,
dos sentimentos que aquela situação trouxe e você vai melhorando, você vai trazendo aquilo de uma forma mais leve. Então, as 5 formas que você intoxica o seu corpo é alimentação de péssima qualidade, sono de péssima qualidade, pensamentos e sentimentos que são extremamente destrutivos, pensar negativamente, reprimir as emoções, não se movimentar e viver estressado. Essas são as formas que você acaba se intoxicando, se envenenando diariamente. E se você gostou, peço o seu joinha aqui. Se você acha que esse conteúdo vai ser interessante para alguém, compartilhe. E se você precisa desintoxicar seu corpo, emoções e mente, eu vou deixar um link aqui para você do nosso programa Organize Sua Casa, Corpo, Emoções e Mente. Certo? Foi um prazer ter estado com você. Um abençoado dia!